mais uma vez, estamos aqui com mais um episódio do Café Previdenciário SLZ. Eu, com o Dr. Geraldo Silva, é uma honra estar aqui ao seu lado, Dr. Geraldo Silva. Toda minha, doutor. E o nosso convidado de hoje é o ilustríssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Maranhão, Dr. Caio Saraiva. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Café Previdenciário SLZ. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Osmar. É uma alegria poder compartilhar com vocês desse espaço democrático, esse espaço de fortalecimento do direito previdenciário, da advocacia previdenciária e que vem sendo destaque nos últimos meses pelas boas entrevistas realizadas, pelos temas tratados que são temas da atualidade da advocacia. A OAB do Maranhão tem sempre esse perfil de hoje se comunicar cada vez mais próxima da sociedade também de toda a advocacia, especialmente a advocacia previdenciária, que é um dos grandes nichos hoje da atualidade. Doutor Caio, seja muito bem-vindo mais uma vez. E roda a nossa vinheta! Então, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Previdenciário. Hoje, nessa presença tão ilustre, né, que é a do presidente Caio Saraiva, aqui na nossa mesa de conversa, no nosso podcast. Lembrando, pessoal, que o podcast do Café Previdenciário SLZ, ele tem sempre no seu coração falar de atualidades, tá bom? Então, raramente vamos falar sobre assuntos batidos aqui, mas o nosso interesse é fazer com que você, que está nos ouvindo, tenha em mãos alguma coisa bem nova e uma visão bem nova sobre os nossos conflitos, sobre as nossas dificuldades, sobre as novidades que nos fortalecem como advogados ou como segurados do próprio INSS ou dos regimes próprios. O interesse aqui é levar para você uma informação de qualidade e com a atualização em tempo real. E hoje aqui, doutor Osmar Neres, nós convidamos o doutor Caio porque nós estávamos procurando ele já há algum tempo. Não é? Umas polêmicas de Podpreves. A gente estava querendo muito ter ele aqui na mesa, porque muita coisa acontecendo. E o presidente da OAB, pessoal, vocês vão ouvi-lo aqui, mas vocês vão perceber nessa nossa conversa bem descontraída que a advocacia, ela precisa se blindar, né? E se a gente não se une, dificilmente a gente vai conseguir vencer alguns entraves. E hoje aqui nós vamos tratar de 3 situações, né? Vamos começar falando aqui de 2 grandes problemas que estão sendo repercutidos na mídia em âmbito nacional, diga-se de passagem, não acomete apenas... 2 grandes problemas enormes Isso. que estão afetando no nosso país. E que causam um problema de acesso à justiça, que nós vamos Prejuízos financeiros. Prejuízos financeiros que são de grande monta. E a gente tem aqui o nosso presidente para poder falar um pouco sobre esse assunto, né, doutor Osmar Neres? Porque ele, mais do que ninguém, tem incentivado essa advocacia a como se portar, a como buscar informação e como a OAB está se posicionando. Como agir. Nosso primeiro tema, nós vamos falar, é sobre a questão dos descontos associativos nos benefícios previdenciários. E consignados, E fraudulentos. dos consignados também. também. É que veio essa bomba estourada. Estourou agora. Né, de que ela já vem de alguns anos, mas ela estava aí caminhando. Doutor Caio Saraiva, dê as suas considerações iniciais sobre essa polêmica. E um detalhe, doutor Caio, um detalhe. A gente já falou aqui qual é o primeiro tema que vamos falar, mas antes a gente quer te dar uma oportunidade aqui, a gente quer que você não perca essa oportunidade, presidente, de falar um pouquinho, você pode fazer um breve resumo, mas você tem aqui a oportunidade e a gente quer, porque todo mundo que for te ouvir vai querer saber quem é o presidente Caio Saraiva. Onde foi que você fez a opção pelo curso de Direito? Como foi tua formação? Falar um pouquinho da tua... Conta um pouquinho da tua história no começo, porque isso o ouvinte vai guardar aqui como se fosse um álbum virtual para que as pessoas possam saber. Doutor Geraldo, eu olhando agora o doutor Caio, aí me passou um filme agora, viu? Lembrando da sua história. Sim. Lembrando da sua história.
Eu não sou tão antigo, não, também, né? Mas nós somos da Mas mesma... viu toda essa história acontecer, né? Vi. Eu acho que eu sou um pouquinho antes. Sim. Um pouquinho antes. Perfeito. Nos fala primeiro da tua história. Vamos lá, eu sou o Caio Saraiva, atual presidente da OAB Maranhão, tenho 37 anos. Sou pai do Matheus, de 15 anos, e do Vitor, que agora completou 8 meses. Sou esposo da Liliane, advogada também, que contribui já há muitos anos com a nossa Escola Superior de Advocacia. E tenho a satisfação, Geraldo, de hoje, aos 37 anos, ter sido reeleito pela segunda vez o presidente em exercício mais jovem do país. Isso graças a viver a realidade da advocacia, conhecer a realidade da advocacia do nosso estado e, claro, sem dúvida nenhuma, conseguir atuar nos temas voltados para a advocacia com muita coragem, né? Eu atuo desde 2012 aqui no estado do Maranhão, inicialmente. Minha OAB ela é originária do Distrito Federal, eu tive a oportunidade de formar em Brasília e voltei ao Maranhão, que é onde eu tenho fincadas as minhas origens, né? Eu sou natural de Pedreiras, toda a minha família é de lá, minhas raízes são de Pedreiras, os meus pais são de lá e hoje eu sou também procurador de carreira do município de Pedreiras. Em Brasília a gente vive muito a realidade de concurso público. Então quando eu retornei para cá eu estava numa rotina intensa de estudos para concurso público, fazendo concurso em todo o país, mas meu sonho era ser procurador. E eu tive a oportunidade naquele momento de fazer concurso para procurador em alguns locais e fui aprovado em primeiro lugar no concurso para procurador municipal de Pedreiras. E então entrei com mandado de segurança 2 anos após, porque não havia sido chamado para o concurso, e eu não tinha uma expectativa de direito, eu tinha o direito de ser convocado, porque era a única vaga que havia sido prevista naquele concurso, e então consegui eliminar para poder ingressar ali na vaga que estava aberta naquele município. E desde então eu venho exercendo a advocacia pública e a advocacia privada. Sou apaixonado pela advocacia. Eu acho que todos que vêm dizem, Caio, a gente vê brilhar nos teus olhos quando a gente vê você falar de advocacia, quando a gente vê você falar de poder contribuir e lutar na defesa da advocacia maranhense. Então, esse é o Caio, essa é a história que a gente tem para poder iniciar esse podcast hoje com muito orgulho para os advogados e advogadas do estado do Maranhão. Muito Maravilha. legal. Parabéns, saber, viu? né? Parabéns, Pela história. Eu conheço, eu vi ali no início da tua carreira, né? A Liliane também, né? Trabalhamos juntos em prol da OAB, lá Sim. com a ESA, nos cursos que foram ministrados, sempre estamos participando, né? E é importante a gente trazer esse recado para os advogados. A história de transformação da ordem, né, Osmar? Uma ordem que saiu da capital, que foi para o interior do estado, que levou muitos cursos, que está presente hoje ao lado da advocacia. A advocacia aberta, mas ela tá mais dinâmica, mais próxima. E aqui nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? Da proximidade que o presidente tem com os advogados. Então, o cara, às vezes, o advogado teve um problema em que ele pode ser resolvido com uma comissão, com alguma coisa, uma ajuda que ele tem, mas aí, às vezes, ele vai lá e procura direto o presidente. O acesso que você dá à advocacia é enorme. Tá de parabéns com isso. Obrigado, meu. Parabéns, obrigado. Nós vivemos um momento de digitalização muito forte, de virtualização muito forte. Então, o advogado hoje, meu número de WhatsApp, ele tá em mais, eu tava olhando um dia desse grupo comuns com uns colegas que são advogados também, em mais de 100 grupos de WhatsApp. Mais de 100 grupos de WhatsApp. Nós temos 20 subseções em todo o estado do Maranhão. Eu estou na grande maioria desses grupos. E aí tem grupo de direito previdenciário, advocacia criminal, grupo dos advogados de Imperatriz, advogados do Maranhão. E aí vão se multiplicando em todo o estado. Ou seja, a grande maioria da advocacia tem o meu número. Quando não tem, tem o Instagram também, que a gente acaba respondendo pelo direct. Ou seja, a advocacia se tornou cada vez mais próxima da ordem dos advogados do Brasil. Mas isso é muito bom, porque nós vivemos uma realidade, de fato, de que precisa ser acessível à instituição, os gestores. E é isso, Osmar, que a gente cobra e que a gente sempre queria que acontecesse com os nossos gestores públicos. Gestores que se sintam servidores da população. E, na verdade, quando eu me proponho a ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é para servir a advocacia e lutar pelos nossos valores, defendendo as posições da Ordem dos Advogados do Brasil e também dos advogados e advogadas para com o sistema de justiça. Perfeito. E a gente sempre fala que o advogado, ele está na mesma linha que toda figura do Poder Judiciário. Então, ele tem o munus público, está ali defendendo o cidadão. Então, o primeiro passo em que o cidadão vai procurar é quem? O advogado. E o advogado está com essa presença firme da ordem. Sem dúvida. Olha só,
quando a gente ouve, né, o presidente nos falar aqui de suas atribuições, eu aqui me coloco no meu lugar aqui, um advogado privado, e certamente eu não podia, passei também pela experiência do concurso público, mas eu não podia advogar estando na Justiça Geral em razão de incompatibilidade, tive que pedir exoneração do cargo. Mas quando você ouve, né? E tá mais feliz o presidente, graças a Deus. Quando a gente ouve o presidente falar, né, que é procurador municipal, advogado, presidente da OAB, pai de família, e o nome dele, o telefone dele, está em vários grupos. Imagina, pessoal, o preço que este homem paga todos os dias para poder fazer o ofício dele. Agora, se o meu tá difícil, dirá o dele. Eu costumo brincar, Geraldo, que todos os dias eu sempre acordo, eu posso abrir meu celular, vai ter uma demanda de um advogado. Seja um colega advogado mandando bom dia, seja um colega advogado querendo participar de uma comissão, seja um colega advogado que teve um problema como hoje aconteceu, o colega teve um problema na delegacia, não estava conseguindo acompanhar o seu cliente no depoimento, o delegado, a autoridade policial naquele momento não estava permitindo, e ele me mandou uma mensagem: presidente, estou aqui numa delegacia na Coab, não estou conseguindo acompanhar meu cliente, eu preciso da sua ajuda. Olha só. Né? Então, personificou. Hoje se fala de Caio, se fala de ordem, você consegue falar, graças a Deus, de uma gestão presente, de uma gestão próxima da advocacia. E graças a Deus é uma marca positiva. Perfeito. Só lembrando aqui uma coisa que, né, eu aprendi esse final de semana agora que passou. Eu estava fazendo uma meditação bíblica e a gente estava fazendo um estudo de uma passagem em que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. E é muito interessante você ler aquilo ali com bastante cuidado. Por que é que você tem que ler aquilo ali com cuidado? Quando ele se propõe e ele vai lavar o pé dos seus discípulos, quando ele chega para Pedro, para o apóstolo Pedro, Pedro olha para ele e não deixa ele lavar os pés dele, faz uma resistência. Aí vale a pena fazer uma leitura bíblica desse trecho que você vai aprender uma grande lição ali. Por que é que Pedro não queria que Jesus lavasse o seu pé? É porque Jesus era Senhor. Ele era o mestre daqueles discípulos. Então, o que é que se passava na cabeça de Pedro? Ora, se o meu mestre vai lavar os meus pés, o que é que eu vou ter que fazer depois? Ter que lavar os pés dos outros que porventura, vão ter que me seguir, me acompanhar, eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque ele mandou a gente ir, mas ele mandou a gente fazer o que ele fez. Ou seja, quando ele viu aquele dever sobre ele, presidente Caio, de ter que lavar o pé dos demais, ele disse: não lave o meu não, porque se você não lavar o meu, não vou ser obrigado a lavar o dos demais. Entendeu? Então, assim, esse é o grande líder, viu, doutor Caio? E a gente, quando olha para o presidente falar isso aí, né, que está ali apto a atender as ligações, responder as mensagens, isso aí, gente, é o lavar o pé do advogado, entendeu? E não existe uma forma melhor de você exercer a sua função de liderança do que aquela servindo a própria advocacia. Né, existe um livro, Geraldo, que ele chama As 5 Linguagens do Amor. E ele fala sobre como a pessoa agrada a outra e como a pessoa se sente confortável em ser agradada. Por exemplo, tem gente que ela se sente bem presenteando a outra pessoa. Às vezes você tipo, fulano quer me dar um presente, eu não sei se eu recebo, se eu não recebo, mas às vezes você recebeu o presente, é uma forma de você agradar aquela pessoa, porque é o jeito dela de demonstrar carinho. Eu me identifico muito dentro dessas 5 linguagens com a linguagem de servidão. Eu gosto de cozinhar, Geraldo. Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe que me criou, que agora acabou de completar 80 anos, eu aprendi o amor pela cozinha, pela culinária, por cuidar das pessoas. Então, para mim, poder cozinhar para meus amigos, receber os meus amigos, é uma forma de cuidar, uma forma de demonstrar carinho. E, sem dúvida nenhuma, essa angústia que permeia o meu coração em ter que defender a advocacia, em ter que ver as dificuldades da advocacia, em perceber os tempos estranhos que vivemos, e falo tempos estranhos porque nós vemos tempos onde querem cada vez mais atacar a advocacia para limitar demandas, isso deve ser dito de forma muito clara e altiva, nós não podemos esconder isso debaixo do tapete. Poder lutar por isso é uma coisa que me deixa feliz, porque eu sei que isso vai mudar a realidade para melhor dos advogados e advogadas e não permitir com que atos de ilegalidade prevaleçam diante da justiça que os advogados e advogadas realizam. Doutor Caio, felizarda a sua esposa, viu? O senhor, além de tudo isso, o senhor ainda cozinha. A gente está diante de um homem perfeito aqui. A gente tem o prazer. A única coisa que eu sei fazer, doutor Osmar, sabe o que é? Cozinhar ovo, isso aí eu sei fazer, e passar café.
também frito um ovo. Mas o resto, meu irmão, se tu botar pra eu fazer, eu juro que eu vou queimar a coisa, aí vai ser um desastre. Parabéns, doutor Caio. Obrigado, Parabéns. irmão. Obrigado. O servir, né? Eu compartilho do mesmo ponto do doutor Caio. A gente servir o próximo, servir as pessoas. Eu acho que isso está até alinhado no nosso ponto da advocacia, porque a gente serve a população. A gente pega o problema dela Perfeito. para nós e nós temos que resolver o problema dela. Então, todos os dias a gente está resolvendo os problemas da população, fazendo a servidão das pessoas, lutando pelo direito que, como o doutor Caio trouxe na fala, ele está sendo tolhido, ele está havendo um massacre com a advocacia, dizendo, olha, a advocacia ela está entrando com muita ação. Isso não pode, isso aí está causando uma devastação do sistema judiciário, quanto muitas das vezes é o que a gente vai trazer aqui. Quem é que vai resolver a dor desse cidadão? Quem é que vai poder operacionalizar por ele? Quem é que vai poder cobrar do sistema de justiça que dê a ele uma decisão que evite, que impeça com que aquela ilegalidade aconteça, Osmar? E outra, perceba só, nós precisamos ter isso com muita clareza. O advogado, que ele vai lá, por exemplo, no município e tem um local onde tem 50 empréstimos consignados realizados de forma indevida. Talvez naquela região tenham 500 empréstimos, mas 50 ele identificou que são realizados de forma indevida. Aí o advogado, não, ele vai escolher. Não, eu vou pegar só um caso, porque senão eu vou ser taxado de predador, de litigante. Ué, e os outros 49? E veja só, em regra, aquelas pessoas são hipervulneráveis, hipossuficientes. Se o advogado não tiver um volume de ação, para ele não faz sentido assumir aquele tipo de demanda, assumir aquela tese, porque as pessoas inicialmente não poderão pagar a ele honorários, ele assume o risco da demanda, ele assume todo o custo do processo, o acesso ao local, e sem dúvida nenhuma, aquela vai ser a única forma de garantir com que aquela pessoa tenha assegurado a ele o direito de acesso à justiça. O advogado está garantindo ao cidadão um direito a ele constitucional básico de acesso à justiça. E aí o advogado vai, judicializa, apresenta a demanda ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário dá um despacho. Primeiro, comprove uma tentativa de conciliação prévia. Ué, às vezes a pessoa não sabe nem ler. Ela já deveria ter entrado num computador e buscado uma plataforma GovBR para poder tentar um acordo com uma instituição que sequer responde que já cometeu uma ilegalidade. E, por vezes, aquele desconto pode não fazer falta para muitos servidores públicos. R$50, R$100 na sua conta para um magistrado, para um servidor, mas para um cidadão que tem R$1.500 para poder sustentar uma família com 5, 10 membros, faz muita falta. E retira dele, sem dúvida nenhuma, a dignidade. Sem dúvida. E esse, pessoal, é o nosso primeiro tema de hoje, que a gente está tratando aqui, justamente é a questão das fraudes que vêm em benefícios previdenciários, tanto por empréstimos consignados fraudulentos, como pelos descontos de associação que veio agora à tona, né, doutor Caio? Isso aí em âmbito nacional causando bastante perplexidade. E tudo isso que o doutor Caio nos fala aqui nos chama a atenção, pessoal, porque há um dever do Estado em trazer uma proteção para esse segurado, né? E tentar inibir, né, que o advogado, que muitas das vezes, como bem o doutor Caio acabou de nos falar aqui, ele atua, o advogado, pessoal, em pro bono. Ele está fazendo aquilo ali sem cobrar nada, porque aquela pessoa ela tem um benefício ínfimo e sobre esse benefício está sendo descontado alguma coisa. Como é que essa pessoa vai pagar um advogado ali no início daquela demanda? Assume totalmente o risco do processo. Assume. O advogado está trabalhando aí muitas das vezes, pessoal, sem receber nada, porque o processo é às vezes extinto de forma ali abrupta por alguma questão, né? Lembrando aqui, e eu estava comentando com o doutor Caio aqui antes da nossa conversa, sobre um tema da TNU que foi pautado lá na Turma Nacional de Informação e que saiu esse julgamento dizendo que o INSS não é parte legítima a figurar no polo passivo dessas demandas de empréstimo consignado fraudulento. Contudo, lá está deixando muito claro, quando o benefício não é pago, quando o benefício é pago por esta instituição financeira. Então, é dizer... Ele deixou em aberto também, tem que comprovar que o INSS deu causa. Pois é. Como agora, nesses casos dos empréstimos fraudulentos, a gente sabe que mais de 90% foi de acordo com o acordo de cooperação técnica que foi feita abrindo da forma que foi divulgada aí no noticiário
e que o INSS permitiu. Perfeito. Osmar, vamos lá. A gente acabou de falar que o advogado ele garante o acesso à justiça, especialmente nesses casos voltados ao hipervulnerável. E isso são muitos casos em todo o país, porque os casos se repetem, se multiplicam, e o advogado vai, identifica aqueles casos e apresenta a demanda ao Poder Judiciário. E ali para garantir com que aquele cidadão tenha um acesso à justiça e tenha uma resposta que precisa ser dada pelo Poder Judiciário para o cidadão. E apresentada aquela demanda, se multiplicam as demandas em todo o país, não porque o advogado deu causa, mas porque existe um causador do dano, e aí se vem depois buscando reprimir o número de processos, dizendo, olha, não, peraí, não pode dar entrada em tanto processo, não. Os números estão muitos. O advogado é litigante, o advogado está judicializando de qualquer forma. Não é isso. Existe todo um esquema por trás que faz com que esses danos aconteçam, e o advogado entra no caso justamente para reparar aquele dano que é causado de forma indevida ao cidadão, ao hipervulnerável. E o escândalo que aconteceu agora no INSS, que envolve por trás diversas autoridades, todo um esquema armado para descontos indevidos nos descontos previdenciários de pessoas hipervulneráveis, em sua grande maioria idosas, ou aqueles que não têm condições sequer de prover a sua subsistência, que é o caso do BPC, o LOAS, né? E aí se identifica toda uma ilegalidade. Ou seja, tudo o que nós defendíamos que o advogado estava fazendo de forma correta está agora escancarado para todos. Ou seja, o Poder Judiciário não pode se furtar de analisar essas demandas. Ele precisa dar uma resposta para a sociedade e cumprir o seu papel constitucional. Perfeito. É isso que nós cobramos. Essa parte do hipervulnerável, né? E aí a gente traz aqui, eu encontrei diversos, doutor Geraldo, diversos descontos em pessoas até que eram muito bem instruídas e que nem sabiam que estavam acontecendo esses descontos. Pessoas instruídas. São valores, às vezes, pequenos, que tentam se camuflar ali às no vezes, benefício. Às vezes até não. Quanto maior o valor do benefício, maior o valor do desconto. Sim, não. Mas se E for aí- alto o desconto, a pessoa nota com Aí tem lá, facilidade. o cara se for, recebe se lá for uns- baixo, dói no bolso, vai dói no doer no bolso. bolso. Agora, A se gente for aqueles encontrou- R$20, isso aí eu falo É porque... porque vai aumentando. é Por porque exemplo, o cara eu fui recebe bancário. 5, 6 mil reais, aí vem um desconto de 80 a 100. Assim, faz falta, é um valor já Sim. que já se torna elevado, porque ele vai ser todos os meses. Imagina isso aí Ao longo em de uma vida centenas inteira. de milhares de beneficiários É do um INSS. abuso. O presidente. problema é a escala, Geraldo. Você coloca aí 10 milhões de beneficiários, por exemplo. Aí você coloca só R$20. São 200 muito, milhões. Meu amigo, é muito desconto. São 200 milhões. Essa é a perspectiva, né? Eu fui, na época que fui bancário, a gente ouve... isso, na verdade, perdurou durante muito tempo, né? Em instituições financeiras. A gente tinha já muitos bancários, né? Foram indiciados pelo cometimento de crime por descontar tarifas, né? Que sequer existiam no sistema. Ali eram tarifas de boletos bem pequenas e que iam se escondendo. Então, realmente, é como o doutor Caio nos falou aqui. R$20 sendo descontado de um segurado, você diz assim, isso não é nada. Gente, R$20 para uma pessoa pobre faz muita São diferença. 5 quilos de arroz, meu amigo. Dá pra alimentar uma família uma semana. Pois é. É uma coisa que E a gente às tem vezes que tomar aquela muito pessoa cuidado. só tem um arroz e o feijão na semana. Talvez às vezes não tenha nem a sardinha pra poder complementar. Meu Imagina. amigo, isso além de fazer justiça e o Poder Judiciário cumprir o seu papel, é ter o mínimo de sensibilidade com a população. Ok, Nós doutor. não vivemos uma realidade no Maranhão, Geraldo, de uma população que seja em sua grande maioria rica. Infelizmente, apesar de existirem muitas ações governamentais, mas nós ainda vivemos no estado do pior IDH do país. Aí dizem assim, porque no estado do Maranhão tem muito BPC-LOAS, no estado do Maranhão tem muito benefício previdenciário. Ué, nós temos um estado de grande extensão territorial e um estado com o menor IDH do país, me parece muito natural que isso aconteça. É razoável. É razoável. Totalmente. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí não pode se criminalizar. Não O se pode acesso à trazer, justiça. não se pode criminalizar acesso à justiça. nem a população e nem o advogado. Que ele está entrando com essas demandas. A gente teve um caso aqui recente aqui no Maranhão, né, que era num povoado pequeno e que se descobriu uma grande quantidade de fraudes nesses benefícios previdenciários. E aí o colega advogado foi na região, atuou, pegou todos os casos, mapeou diversos meses lá trabalhando e ajuizou a ação. Primeira coisa que foi feita hoje com a IA, né, que ela já é uma realidade Sim, no sem sistema dúvida. judiciário,
Então a própria IA ela já identificou nome do advogado com 50 ações, 100 ações. Aham. E aí, opa, advocacia predatória, notifica aqui para ver, notifica o tribunal, notifica a OAB para ver se o advogado está cometendo uma ilicitude, se ele está fazendo captação indevida. Esse discurso aí. E aí, o que aconteceu nesse caso? Vou deixar até o doutor Caio falar sobre isso. Vamos lá. É importante a gente trazer uma definição, e aqui peço que o advogado fique muito atento, porque já é uma das polêmicas que nós estamos tratando. Mas veja só, nós não podemos confundir advocacia em massa com essa suposta litigância predatória. E não vamos falar de advocacia predatória porque, para mim, esse termo ele é um escárnio. Não deve ser utilizado de forma nenhuma, porque isso diminui a importância e a relevância da advocacia, que é uma função constitucional, reconhecida constitucionalmente em nossa Carta Magna. E aí, quando a gente fala de advocacia em massa, nós temos que entender o seguinte: o advogado ele faz uma conta, Geraldo. Ele foi naquele povoado, por exemplo, onde tem pessoas hipervulneráveis, que não teriam direito ao acesso à justiça, por exemplo, que não tem como sequer se deslocar, sair daquele poder, daquele sistema, buscar a Justiça Federal. Mas ele pode fazer uma termação. Às vezes ele não tem o dinheiro nem para comer no dia. Como é que ele vai conseguir saber, ter conhecimento que ele vai ter que se deslocar? E quem vai lá? Aí o advogado vai até lá, ele assume todo o risco, assume todo o custo, faz com que aquela pessoa tenha garantido o seu direito constitucional do acesso à justiça, né? E aí, para ele, de fato, só compensa a conta se ele tiver muitos processos. Porque é com a soma daqueles pequenos processos que ele vai conseguir ter uma justa remuneração. Doutor Geraldo, nós não temos problema com que um magistrado, um membro do Ministério Público, um servidor, ele tenha um bom salário. Apesar de se discutir, claro, os super salários, que é algo que, de fato, deve ser analisado pelo Poder Legislativo e saber como é que se vai trazer uma solução para isso. Porque em vários locais do país, de fato, existem absurdos que buscam burlar a Constituição Federal quando tratamos sobre o teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer em algumas instituições. Mas o advogado ele precisa ter esse volume de processo para poder ter uma justa remuneração. E isso é se tratar de demanda em massa, de uma tese em massa, e não de advocacia predatória. E eu acho engraçado que vem no estado do Maranhão, não, um advogado que tem 50 processos, ele tem uma advocacia predatória. Que ele tem 100 processos, ele tem uma advocacia predatória. Mas e o Ibanez Rocha, por exemplo, governador do Distrito Federal? Se você pesquisar aí na internet, possivelmente você vai encontrar ele habilitado em mais de 100 mil processos de servidores públicos em todo o país. Ué, por que também não é advocacia predatória? É verdade. É porque a advocacia é diferente? É porque ele advoga para servidor público? É porque ele exerce um outro nicho de advocacia? Não, meu amigo, a tese dele é de advocacia em massa. Existiu um problema que causou dano para milhares de servidores, ele vai e atua. E a única forma dele fazer para reparar esse dano naquelas centenas de milhares de servidores é atuando em massa. E a mesma forma, assim atua como vocês fazem na advocacia previdenciária. Lembrando que a gente tem um tema repetitivo do STJ que diz que nos contratos, né, nos descontos indevidos, em que você suscita que aquele contrato é fraudulento, o STJ bateu o martelo, dizendo em um repetitivo que o ônus da prova é da instituição financeira. É ela que tem que trazer no bojo desse processo uma cópia do contrato, o original, comprovando que aquela assinatura foi feita por aquela pessoa. Mas, infelizmente, doutor Caio, não é essa a realidade que a gente chega. E achei legal falar isso aqui contigo, porque bem no início da sua gestão, né, a gente tinha conversado sobre a possibilidade de criar aquela comissão, sobre a questão dos repetitivos, Sim. Né, de proteger os julgamentos vinculantes para que eles se apliquem realmente na esfera judicial, mas infelizmente, doutor Osmar, o Poder Judiciário às vezes faz de conta que não sabe. Estou lhe dizendo isso aqui porque a gente infelizmente vive, vivemos tempos estranhos. Meu Deus, que coisa. Aí eu boto bem grande lá na petição, né? Eu escrevo, tema repetitivo do STJ. Se eu estou dizendo que o contrato ele é falso, é dever do banco trazer no bojo desse contrato. Mas cadê a decisão judicial, doutor Caio? Vivemos tempos estranhos. Deus do céu. O Poder Judiciário ele tem a obrigação de fazer cumprir a legislação, que é ditada pelo legislador originário. E quando vai-se ao Poder Judiciário,
buscando, eu não sei com qual objetivo, mas me parece um objetivo maldoso Sim. de reprimir demandas. Meu Deus. O Poder Judiciário vai dar uma resposta no sentido de cobrar, ao invés de cobrar daquele que é detentor da demanda, aquele que causou o dano, por exemplo, Que tem a prova. cópia verdadeira do contrato, a cópia do comprovante de que foi realizado o depósito na conta do segurado, o comprovante de que foi autorizado realizar aquele desconto, porque deve ser autorizado conforme o tema da TNU pela instituição do Instituto Nacional do Seguro Social. Se faz essa cobrança, é do hipervulnerável, sem daquele que é a parte mais frágil da demanda. Como quem diz assim, olha, eu vou te criar dificuldades e aí eu vou atrapalhar essas demandas e você vai dar entrada em menos. Quando, na verdade, tinha que ter a sensibilidade e outra, cumprir o dever, cumprir a obrigação de cumprir a legislação e também os precedentes dos tribunais superiores. Cadê a paridade de armas? Exatamente. Que é um dos princípios constitucionais processuais que está lá dentro do Código de Processo Civil, nos primeiros artigos ali, a paridade de armas, e colocar lá quem tem a maior chance de trazer a prova é que tem que demonstrar ela. A gente trazer para o lado do consumidor, se a gente for trazer aqui... É obrigação. É a obrigação dele trazer. Sem dúvida. Né? E não aí, é nem chance, é obrigação. É dever. Esses pontos, às vezes, muito nos estranha quando você tem uma decisão que ela não inverte o ônus, de que ela não traz a paridade de armas, e aí a gente tem que brigar por isso. Nós da advocacia temos que trazer, não, opa, peraí. Vamos apresentar aqui a paridade de armas. O banco, ele é detentor do contrato, e o que acontece muito hoje, doutor Geraldo, doutor Caio, é aquelas empresas de telemarketing que faz a contratação via telefone, fala, às vezes rápido, enrolado, confirma. Aí o cara não sabe nem o que é e dá aquela pressão psicológica usando gatilhos mentais e o cara acaba dizendo numa ligação, confirmando ou até mesmo usa de fraude. Manipula aquela conversa e quando ele vai apresentar no processo o áudio da gravação, ela vem manipulada dizendo com um corte que a pessoa confirma, que é um sim. Ah, seu nome é João da Silva, é sim? Aí ele fala sim. Mas ele não confirmou o contrato, ele manipulou a fala. E a gente está chegando... Essa notícia aí, doutor Geraldo, ela é muito importante para que a gente já visualize, porque já está começando a vir nos processos judiciais. Não vem o contrato, mas vem um áudio. Sim. Essa semana a gente pegou e o cliente disse assim, não, eu não confirmei nada disso. Isso aí é manipulado. Então a gente vai ter que agora fazer uma prova contrária de que houve uma manipulação do áudio. Olha só. Prova diabólica, né? É uma coisa muito difícil. É um cuidado, porque a cada dia que se passa, a cada dia que se tem aí passando, toda essa estrutura de golpes, de fraudes existentes, elas vêm se aperfeiçoando cada tempo mais. Por causa da tecnologia, né? Por causa da tecnologia. O Poder Judiciário, Osmar, ele precisa dar certas respostas. Saindo um pouco da advocacia previdenciária, dessa área dos empréstimos consignados, por exemplo, nós temos um grande problema aqui no estado do Maranhão, que é a terceira vara de execuções penais. O que é que ocorreu? Se criou aqui no estado do Maranhão uma terceira vara de execuções penais que ela centraliza todos os processos de execução em regime fechado, com exceção de São Luís, todos de todo o estado do Maranhão, em apenas uma unidade. Essa unidade ela funciona em São Luís e ela assumiu, logo no início da sua criação, mais de 10 mil processos, com apenas um magistrado, um assessor e um secretário. Meu Deus. E alguns servidores cedidos pela SEAP, que não têm o mínimo de conhecimento de direito, pelo menos não tinha naquele momento, para poder fazer ali a movimentação daquela unidade judicial. E vejam só, você retira, naquele momento, de todos aqueles internos, o mínimo de acesso ao sistema de justiça. Ah, Caio, mas tem um balcão virtual. Todo mundo pode tentar um balcão virtual. Não funciona. O balcão virtual da terceira vara de execuções penais, que está em São Luís, não funciona. Ela não consegue absorver uma demanda de mais de 10 mil processos. Então, assim, é impossível, tá né? claro que aquilo não funciona. Talvez precise de uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça. Nós, da OAB Maranhão, apresentamos uma ação direta de inconstitucionalidade, junto com o Conselho Federal da OAB no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade daquela unidade, porque ela retira das partes o acesso à justiça. Ela distancia a justiça do cidadão.
ela centraliza todas as execuções penais em apenas um local. Então esse foi um dos casos que a OAB... estado tão extenso. Um estado tão extenso. Nós temos comarca, por exemplo, em São Francisco do Maranhão, que fica 1.100 quilômetros de distância de São Luís. Então isso é você distanciar totalmente a justiça, o poder judiciário do cidadão. E isso precisa ser tratado cada vez mais pela sociedade, porque esse é um tema de relevância para a advocacia, mas também que impacta diretamente a toda a sociedade. Vejam só, quando você trata de regime penal, você trata de progressão de pena, você trata do direito fundamental à liberdade. A pessoa ela tem que, de fato, cumprir a sua pena, mas dentro daquilo que lhe foi imputado. Muitas vezes passa do prazo. E totalmente, porque o próprio Poder Judiciário não distante. consegue absorver a demanda e está distante do cidadão e da cidadã. Então, é algo que deve ser visto. Outro exemplo também, nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade aqui no estado do Maranhão para poder discutir a lei que alterou as custas processuais no estado do Maranhão. Para quem não acompanha, por exemplo, na área civil, as custas processuais aqui no estado do Maranhão eram definidas em valor fixo. Ou seja, você entrar com um agravo de instrumento, era 200 e poucos reais, você colocava ali a quantidade de intimações, isso alterava minimamente ali o valor das custas processuais. E hoje você paga em percentual fixo com base no valor da causa, limitado ao teto de R$1.000. Ocorre que, Osmar, se tu tem um processo que ele tem um valor de causa, por exemplo, de R$40.000, as custas desse processo já darão ali no teto de R$1.000. E se você precisa entrar com 1, 2, 3, 4, 5 agravos no curso do processo diante de decisões interlocutórias, o que não é nada incomum, o custo desse processo financeiro fica muito elevado. Alto. Isso retira das partes o direito fundamental de acesso à justiça. Então a OAB Maranhão apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade porque nós entendemos que esse formato das custas processuais é muito elevado para a nossa realidade e retira do cidadão do estado do Maranhão o direito do acesso à justiça, considerando também que o nosso FERJ, no último ano, por exemplo, com o relatório de 2023, ele teve um superávit de mais de 32 milhões. Um superávit não justifica você aumentar custas processuais se você tem superávit no FERJ. Pelo contrário, o Poder Judiciário cumpriria o seu papel se até reduzisse o valor das custas. Perfeito. Porque ele tem que tornar o sistema autossustentável e mais acessível. Era esse ponto que eu ia trazer com essa fala do doutor Caio, que a justiça ela não é gratuita, ela é paga. Mas o que é arrecadado dela é um volume enorme de custas que dá para se sustentar e dá para se manter não tendo essa atualização anual que vem ocorrendo. Todos os anos a gente tem em janeiro, a atualização é mandada por Poder Legislativo para autorizar a modificação da lei e aumentar as custas. Não é papel constitucional do Poder Judiciário fazer arrecadação de recursos. O Poder Judiciário, ele cobra dentro da Justiça aquilo que é necessário para manter os seus serviços, no caso do FERJ, para aparelhamento do Poder Judiciário. Quando ele está ultrapassando e tendo um superávit, ele foge da finalidade dele. Quem tem o papel constitucional de arrecadar tributos, taxas e de arrecadar recursos de fato para manter é o Poder Executivo. E o Poder Executivo já arrecada e já repassa ao Poder Judiciário para sua manutenção mais de 300 milhões de orçamento por ano no estado do Maranhão. Perfeito. Doutor Caio, sobre isso, vamos lá. Tem uma coisa interessante que falar antes da gente ir para o nosso caso de polícia. Ainda não é o caso de polícia. Mas não esqueça que temos o caso de polícia. A gente vai já para ele. Só falar aqui uma coisa para brindar isso que o doutor está falando. Né? A gente atua na parte previdenciária, a gente é muito familiarizado com a Lei 10.259 de 2001. E essa lei nos remete à Bíblia do... essa é a do Juizado Especial Federal. A gente tem ouvintes aqui não só da área da advocacia, isso. Mas tem muita gente, doutor Caio, da população que nos ouve, nos assiste. E eu vou compartilhar aqui, doutor Geraldo, já interrompendo tua fala, mas porque eu me lembrei de que o que a gente traz aqui, a gente inspira as pessoas. Ontem eu cheguei para acompanhar um cliente num determinado local e a pessoa me conhecia e eu tinha apresentado para ele, alguns meses atrás, o nosso podcast. Falei para ele. E aí ele me deu a notícia seguinte: doutor, quem está consumindo o seu podcast foi minha esposa. Inspirou tanto ela que ela resolveu entrar para a direita e está estudando porque ela se viu ali. Uhum.
Então serve de inspiração até para a pessoa da população de ver, às vezes ela se encontrar e trazer o direito dela. É muito bom, é muito bom. Então, Vou deixar a volta retomando sua minha fala. fala. Então, a gente tem a Lei 10.059 de 2001 lá no Juizado Especial Federal, né? E essa lei nos remete à Lei 9.099 de 95. E uma das coisas que a gente está mexendo o tempo todo com benefício previdenciário, a gente aprende muito bem, é que, segundo esse microsistema dos juizados, existe... Por que o juizado foi criado? Para aumentar, fomentar o acesso à justiça. Mas e lá dentro da legislação, né, existe uma previsão legal de que neste microsistema não se devem cobrar custas e honorários. Perfeito. E aí, doutor Caio, o que acontece? Eu sou cardíaco. Eu tô para infartar, doutor. Porque eu dou entrada, eu não costumo dar entrada no Juizado Especial Federal, a maioria das minhas ações, porque são revisionais e vão para a vara civil. Mas eu tive que dar entrada numa ação no Juizado Especial aqui da comarca, da comarca de São Luís, e parou os juizados são por competência territorial, né? Tem aquela circunscrição. E aí caiu num juizado, que eu não vou dizer aqui Bacabal, Imperatriz, São Luís. Só que aqui em São Luís a gente tem por bairros, né? Os bairros têm juizado de cada bairro. Isso. Estadual. Isso. Aí eu dei entrada numa dessas ações, que eu não vou dizer aqui qual foi o juizado, a intenção aqui não é querer expor nenhum magistrado, né? Só o fato. Mas chegou lá no final do processo lá, condeno, porque a gente tinha feito um pedido, inclusive fui fazer o recurso, e na hora que eu fui ler a parte dispositiva lá, condenando em custas e honorários. Aí eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou ter que entrar com uma ação rescisória? Vai ter que entrar com embargos, Então, é para você ver como a gente está sendo perseguido. Eu digo, gente, como é que pode? Não, porque assim, vou ser bem que transparente com vocês. Eu sou um juiz, né? Eu sou um juiz de juizado. Será que eu não sei disso, irmão? O que eu tô fazendo botando na minha minuta ali, entendeu? Na parte dispositiva. Quê, né? Não é? Qual a razão? Qual é a razão Qual a maldade? disso? Pois é, pessoal. Eu acho que a gente tem que questionar assim, qual a maldade? Porque disso, cumprir o direito à legislação não é porque não há previsão. Meu Deus, qual o objetivo? Que absurdo, e outra, falta gente. de conhecimento do direito, eu tenho certeza que não é. Não é, meu amigo. Não tem como. A gente vê que há uma perseguição ali. Como é que advogado um descuidado muito grande de que teve gente, lá, veio da vara pode, e pegou já a minuta da vara. Protocolado lá no balcão. Eu vi o Flávio Dino há alguns dias dar uma declaração, um depoimento no Tribunal Federal, que ele diz assim, o diabo, ele é inteligente, ele é artífice. Ou seja, às vezes ele age de forma a consumir a cabeça das pessoas, que faz com que ali ocorram demandas de maldade. Meu Deus. E assim, respeito muito a decisão de cada magistrado. Mas me parece que num caso desse que a gente vê se multiplicar, se não há previsão legislativa, se não há razão de ser, se não há cumprimento da legislação, se não é falta de conhecimento, parece que há uma atuação ali muito forte do mal tentando consumir a mente de quem produz uma minuta dessa, com todo respeito. Doutor Caio, o senhor falou e disse, é o mal, isso aí não é outra coisa não. Mas, Geraldo, eu oro muito. Eu oro muito, eu sou um homem de fé, principalmente para que esse artífice do mal não venham consumir a mente de pessoas boas, que eu tenho certeza que é a grande maioria do nosso sistema de justiça, dos nossos operadores de direitos, dos nossos magistrados e magistrados do estado do Maranhão. Não é geral, às vezes é uma exceçãozinha que tem ali um detalhe que acaba trazendo uma repercussão muito grande. Agora, Geraldo, você vê, trazer aqui um caso curioso, que eu tenho que compartilhar com vocês, não podia deixar de compartilhar. Nós fizemos, você falou de juizado especial federal, no estado do Maranhão, nós estávamos com dificuldade, estamos ainda, com um grande volume de processos nos juizados especiais, principalmente na área previdenciária. E aí a OAB Maranhão, eu fui até o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tive uma reunião com o coordenador dos Juizados Especiais Nacional, que é o Dr. César Jataí, e oficiamos a ele, solicitamos, por exemplo, que houvesse providências para que se realizasse mutirões aqui no estado do Maranhão. E eu recebi, no mês passado, salvo melhor juízo, a visita do desembargador Ney Belo, Corregedor Nacional da Justiça Federal. Palavra do desembargador Ney Belo. Nós temos os piores índices da Justiça Federal Nacional e especialmente nos juizados especiais. Eu vou investir para que venham mais magistrados para o estado do Maranhão e também para que tenham mais ações para poder otimizar a produtividade. Dentre essas ações, mutirões. E aí o desembargador César Jataí oficiou a Justiça Federal do Maranhão solicitando informações para a realização desses possíveis mutirões.
Vocês sabem qual foi a resposta do magistrado responsável pela coordenação dos juizados? Que ele não via necessidade de realização de mutirões aqui no estado do Maranhão. Meu pai. Com todo respeito ao entendimento do magistrado e ao livre convencimento dele na gestão que faz. Mas me parece muito claro, pelos números apresentados, pelas audiências represadas há mais de um ano, e pelos números e pelas declarações feitas pelo próprio Corregedor Nacional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador Ney Belo, que esses mutirões eram necessários. Nós temos um gargalo pós-período pandêmico, que já temos aí entrando em 5 anos, né? Mas nós temos um gargalo que vem dali, da quantidade enorme o que justifica de processos que não estavam... Nós temos um gargalo enorme de processos que estão para audiência. Não é demérito você reconhecer que existe uma dificuldade. Deus. Demérito talvez seja você reconhecer que você não empreendeu os esforços necessários para poder enfrentar aquela dificuldade. Agora você, de certa forma, vamos supor, negar a ajuda do Tribunal Regional Federal para que você tenha o melhor andamento dos processos, parece tinha subseção um pouco aqui federal que não tinha nem magistrado. Chegou agora, recentemente. Tinha subseção aqui que não tinha nem magistrado. Perfeitamente. Nós estávamos sem magistrados em Balsas, em Bacabal e em Caxias. E aí fomos até o Tribunal Regional Federal, conversamos com o presidente do tribunal, foi disponibilizado o edital e já foi direcionado o magistrado para essas três subseções. E o desembargador Ney Belo também apresentou uma declaração dizendo que ia empreender os esforços necessários para mandar juízes substitutos para todas essas subseções e para as unidades judiciais também do Maranhão, uma vez que nomear ou empreender os esforços ali para que o juiz substituto venha de competência da corregedoria. Que importante contribuição, viu, presidente? O doutor está trazendo. Agora, vamos lá. A questão, só recapitular, antes da gente chegar nesse nosso fechamento final. Já segurando aí. A gente vai só para você. Para você que é nosso ouvinte, né? Podprev. Eu quero que você guarde em seu coração 2 informações. Você também que é segurado do regime geral da Previdência Social. Lembre-se dessas 2 dicas que eu vou te dar aqui, ó. Primeira delas é que nós temos um tema repetitivo no STJ, é um julgamento vinculante, que diz que se você disser que aquele desconto que está acontecendo no teu contra-cheque do INSS, lá no teu histórico de crédito, não foi você quem contratou, a segundo repetitivo do STJ é dever da instituição financeira apresentar na secretaria o original e comprovar para poder passar por um exame grafotécnico. Então, isso é um dever seu, é a chamada prova diabólica, porque está em poder do INSS. Você não pode provar o que não fez, né? Então, o STJ já pacificou isso. E o segundo ponto é acerca de um tema repetitivo da TNU, que diz lá que se você teve um empréstimo contraído de forma fraudulenta no teu benefício previdenciário e esse banco que está descontando não é o banco responsável pelo pagamento do teu benefício, a competência é sim da Justiça Federal, porque o INSS deveria fiscalizar e não fiscalizou a contratação daquele empréstimo que é de um banco que não é aquele responsável pelo pagamento. Perfeitamente. Então, pessoal, vamos agora para o nosso caso de polícia. Temos aqui o nosso caso de polícia para poder fechar o nosso dia de hoje, porque a gente se estendeu, foi demais, né? Mas foi muito bom. Essa extensão é para que a gente possa, pessoal, ver a contribuição que a OAB Maranhão está... O incentivo, olha, um presidente aqui que está demonstrando preocupação com você, que é advogado, que está aí no início da tua carreira, que está aí precisando da entrada nas ações, que tem sentido uma resistência por parte do Poder Judiciário. Então, a gente tem aqui uma advocacia que ela está hoje com uma estrutura que, na interiorização, né, doutor Caio? Um trabalho fantástico. É um trabalho fantástico, viu, pessoal? Mas o nosso caso de polícia hoje é sobre... os casos do falso advogado, dos golpes que estão ocorrendo em todo o país, usando Isso é preocupante. Usando o acesso que ele tem aos processos que são públicos, porque é importante a gente trazer aqui para informar a população. Não é o advogado que está dando a informação. A informação, ela é busca, porque ele busca a informação porque ele é público. Então, qualquer pessoa pode acessar os processos desde que eles não estejam em segredo de justiça e não façam parte da legislação que protege lá a família, alguns casos que são dados sensíveis. Mas aí tem acesso à busca do processo. E aí nós estamos diante de centrais do crime
que estão se passando por advogados, que usa a nossa imagem, que usa os nossos dados de acesso. Hoje, praticamente quase todos os advogados, eles têm a nossa foto lá no site da OAB, né, no Cadastro Nacional de Advogados. Nós estamos posicionados na internet e aí pega as nossas imagens com um número de WhatsApp contrário, fazem as ligações, entram burlando todo o sistema e convencendo o cliente de que ele tem um valor a receber daquele processo que ele tem na justiça, se passando pelo advogado. E aí o colega advogado já tem que estar atuando também contra isso, usando muita força. E a OAB lançou uma campanha com relação a essa questão do falso advogado. Doutor Caio, nos conte como que tem sido o posicionamento da OAB, o que a OAB está fazendo e divulgue isso para a população, para os colegas advogados e como a gente consegue tentar combater este golpe que acontece todos os dias. Osmar, sobre fraudes voltadas para a advocacia, eu queria tratar aqui sobre 2 assuntos. O primeiro é o perfil falso do advogado no WhatsApp, que é aquele que antigamente faziam com um parente seu, com um familiar, e aí clonavam um perfil de WhatsApp, entravam em contato com o pai, com a mãe, com um familiar próximo e diziam: olha, eu estou precisando que você pague para mim esse boleto bancário, faz essa transferência para mim, porque eu preciso pagar uma conta. E a pessoa ali levada ao equívoco acabava pagando esse boleto bancário, acabava pagando uma conta e fazendo uma transferência ali para uma pessoa que não era aquela pessoa próxima a quem ele devia fazer a transferência. E isso hoje passou a acontecer com advogados e advogadas. Ou seja, os processos são públicos, estão abertos no processo judicial eletrônico na rede mundial de computadores. E aqui já informo que nós solicitamos ao Conselho Nacional de Justiça providências para que, por exemplo, crie mais dificuldade de acesso aos processos judiciais, porque existe hoje uma grande operação, um grande esquema, né, que é montado em bancas, e não falo de bancas de advocacia, falo de bancas criminosas, que entram com o uso de inteligência artificial, acessam dados de centenas de processos, muitas das vezes usando o certificado digital de um advogado ou de uma advogada que também é vítima, não está envolvido com a fraude, acessa os dados do processo, verifica quando é que foi expedido alvará, quando é que vai ter ordem de pagamento, quem são as partes, qual o contato dessas partes, e entra em contato ali se passando pelo advogado ou pelo escritório de advocacia para que consiga obter, por exemplo, uma transferência de forma indevida, um adiantamento de custas ou algo desse Pagamento tipo. de boleto. Inventam até aí, doutor Geraldo, tem a criatividade para o mal dessa quadrilha. Eles estão montando uma central, como se fosse um telemarketing. Exatamente, exatamente. De pessoas que um você esquema pega muito estruturado. Eles compram centenas de chips de telefone, pegam e vão. Aí a gente viu outro dia no Rio de Janeiro sendo preso uma quadrilha dessa. Era uma central cheia de pessoas com um monte de chip jogando. Aí pegava o golpe, trocava Ligava, o chip botava. e jogava fora. E essa situação, ela tem ocorrido com uma frequência Muito grande. enorme. E aí eu cansei de contar as temporadas que nós somos vítimas Mas aí disso. deve estar passando pela cabeça do advogado. E o que é que a OAB está fazendo? Né? Porque tem a cobrança, é claro. Nós fomos até a Delegacia de Crimes Virtuais, Várias Crimes vezes. Cibernéticos, várias vezes, cobrar. Nós temos um e-mail que chama denuncie@oabma.org.br. Ou seja, você, advogado e advogada, registre o boletim de ocorrência, encaminhe para esse e-mail denuncie@oabma.org.br para que a gente faça o encaminhamento à Delegacia de Crimes Virtuais e assim possam ocorrer as investigações com mais informações. Também, a OAB do Maranhão está realizando uma campanha de informação a toda a sociedade. Já vinculamos em rádio, já vinculamos em TV, veículos de comunicação. Redes Mas o que é que sociais. ocorre? O advogado precisa entender que o cliente ele segue o advogado ou advogada. O cliente do Osmar, em regra, ele não segue o Caio nas redes sociais. Ele não segue o Instagram da OAB do Maranhão. Ou seja, ele só vai ter acesso àquela informação se o Osmar, se o Geraldo, se o advogado e advogada orientar o seu cliente e também abraçar essa campanha e divulgar nas redes sociais, levando assim esse conhecimento a todos os seus clientes. Então, é importante, é fundamental a participação do advogado e da advogada para que essas fraudes não ocorram mais. E vejam só, o que a gente via antigamente acontecer com familiares, com pessoas próximas Amigos em relação próximos. às transferências, a gente quase já não vê mais, porque as pessoas estão já, vamos dizer assim, calejadas.
Então, nós precisamos com que os clientes tenham o máximo possível de orientação em relação a isso, para que as fraudes venham a não dar mais resultado e eles desistam de, assim, buscar a continuar a fazer esse tipo de fraude. O segundo tema que eu queria tratar com vocês sobre fraude e advocacia, e aí isso impacta muito a advocacia previdenciária, são os falsos advogados que fazem captação ilícita de clientes, se passando por advogados. Nós prendemos um em flagrante na OAB do Maranhão há alguns meses. Foi preso em flagrante, levaram à Polícia Federal, e também empresas que realizam serviços de advocacia. Eu fico revoltado, Osmar e Geraldo, quando eu estou, por exemplo, indo ao interior do estado, fazer visita às subseções, advogar também. Aí eu sempre faço questão de ligar na rádio local para entender o que está passando naquele município, eu vi as notícias. Aí vem uma propaganda. Olha, você, pessoa com mais de 65 anos, que trabalhou no formato rural, que é vinculado ao sindicato, você tem direito à aposentadoria. Você que não tem renda mínima de tantos R$1.000 por mês, que tem tantas pessoas na família, você tem direito a um benefício previdenciário, um BPC Loas. Nos procure. Aí sempre tem um nome. Superprev, Goldprev, Masterprev. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é você realizar consultoria jurídica, que é um serviço privativo da advocacia, conforme define a nossa lei federal, 8.906. Doutor Caio, recebe honorários como se fossem advogados. Recebe honorários como... E aí eu pergunto, querem tanto tolher o exercício profissional da advocacia, e cadê o poder público que não toma uma providência em relação a uma empresa dessa? E a captação dessas empresas acaba sendo, de forma ilegal e indevida, muito maior do que a captação da advocacia, porque nós não podemos fazer propaganda. Nós podemos fazer publicidade em caráter informativo, sem mercantilização. E essas empresas simplesmente colocam na rádio, na TV, em outdoor, coisas que nós não podemos fazer. Tem até plaquinha, né, doutor Caio? A OAB Maranhão já solicitou à Junta Comercial do Estado do Maranhão, por exemplo, empresas que estejam com essa finalidade para judicializar e o fechamento dessas empresas e a não atuação delas no Estado do Maranhão. Já tivemos resultados positivos aqui na Justiça Federal e também trago um exemplo do Estado de Goiás também, que o colega Rafael Lara também teve um resultado positivo em relação à suspensão da atividade de uma empresa dessa. Consultoria jurídica é de caráter exclusivo da advocacia. E nós não podemos descansar. Agora, Geraldo, o trabalho é muito. Eu criei mais uma comissão, que é a Comissão Estratégica, Fortalecimento da Advocacia Previdenciária e de Combate às Fraudes. Nós precisamos que os colegas participem, se inscrevam na comissão. Hoje quem é presidente dessa comissão é o conselheiro Idaelso. Nós precisamos que todos façam parte, porque nós precisamos unir forças contra esse mal que retira de nós o nosso mercado de trabalho justo. Fora isso, a parte técnica. Porque nós somos detentores da parte técnica, estudamos para isso, trabalhamos com isso, nos atualizamos constantemente para poder entregar para a população o melhor serviço jurídico. E aí você colocando esse paralelo de uma empresa que não é especializada, de uma empresa que não tem o know-how que um advogado tem, a segurança jurídica que ele vai ter para fazer o seu requerimento junto ao INSS, porque hoje você tem, com a informatização, não vai mais lá no balcão do INSS fazer o requerimento. E quem fiscaliza essa empresa? Como é que... Porque o advogado é advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil fiscaliza, a Ordem dos Advogados do Brasil coloca o teto do estabelecimento da cobrança dos honorários, porque o advogado ele não pode ter um benefício econômico maior do que o benefício obtido ali pelo seu cliente, e a OAB fiscaliza, a OAB tem um Tribunal de Ética e Disciplina muito atuante. E quem fiscaliza a atividade dessas empresas? Se eles cobram 50%, se eles cobram todo o valor retroativo, como é feita essa cobrança? Tá muito solto, né? Tá? Daqui a pouco aparece mais um escândalo, como o que apareceu agora do INSS, e aí vão dizer, meu Deus, mas ninguém tinha visto isso, ninguém falou nada. Nós estamos falando disso. Estamos aqui cobrando e falando disso todos os dias. As autoridades precisam tomar uma providência. Doutor Caio, veja só, tem um aspecto que eu quero fechar aqui com a gente, só para... Isso aqui, eu vou até deixar isso aqui registrado, porque eu fui bancário no início da minha carreira, e quando a gente fala sobre esse falso advogado e essas práticas aí abusivas, né, de empresas se revestindo aí para poder cobrar o segurado, existe aqui vou voltar aqui para o ponto do falso advogado em específico pelo seguinte. Eu entendo que o Estado está sendo muito conivente com esse tipo de prática, né, de delito acontecendo no nosso meio. Por que eu entendo que há uma conivência estatal em relação a isso?
A época que eu trabalhei no banco, existia uma política, até hoje existe, porque eu já consultei isso nas normas do Bacen, que é a política de compliance bancária. Compliance nada mais é que segurança bancária, né? Ninguém pode usar uma conta corrente para poder ficar usando para lavagem de dinheiro. Ele vai ter que prestar informações e, inclusive, pode responder um inquérito, né, e ser um processo criminal em razão do uso dessa conta. O que acontece? O advogado falso, ele tira do nosso cliente um valor. Esse valor vai para onde? Vai para uma conta bancária. E aí, quando eu comecei a consultar a jurisprudência dos tribunais acerca da responsabilização civil da instituição financeira que deveria fiscalizar a utilização dessa conta corrente, simplesmente inúmeras rejeições em âmbito nacional. E a gente tem a triste notícia, né, de que essa reparação civil ela não tem logrado êxito contra os bancos. Mas, pessoal, cadê... Vamos pensar aqui de uma forma casuística bem simples. O cara chega pro cidadão e diz assim, vou pegar teu carro, vou cometer um crime, né? Eu vou matar alguém. Aí o cara pega o carro, prova que foi né? Houve uma extorsão, uso de arma, para poder utilizar aquele carro e ir até um local para poder assassinar alguém. Se essa pessoa que usou o carro para poder cometer esse crime não provar que ele sofreu a extorsão, ele responde ou não responde pelo crime? Ele vai responder pelo crime. Sim. E como é que é? Apesar de ser estranho, porque na verdade é dever do Estado comprovar que ele estava envolvido com o crime. Pois é. Há uma inversão de cumprimento do direito, né? Justamente. E no banco não é diferente, doutor Caio. O que a gente vê no banco? O cara está usando uma conta para poder tirar recursos de nossos clientes. Esse cidadão que é um dito laranja, que teve a sua conta utilizada, ele repassou o dinheiro para quem? Cadê a sua responsabilização civil? Por que o banco não também é responsabilizado? Por que não há uma providência de cima para baixo do Banco Central? Por que o Banco Central, o Poder Judiciário, por que o Poder Judiciário não verifica que existem, por exemplo, nós temos hoje, no núcleo 4.0, empréstimos consignados no estado do Maranhão, mais de 100 mil processos. Um congestionamento de mais de 93%. No mês passado, supostamente, nós tivemos uma movimentação de mais de 6 mil processos. Só que não foram movimentações que traziam conclusões ao processo, ou seja, não teve sentença, não teve extinção com análise do mérito. Tiveram decisões que diz, plataforma GovBR tem que procurar conciliação, não é de competência desse núcleo, ou seja, se movimentou, mas de fato não se reduz o número de demanda. Mais de 100 mil. Por que o próprio Poder Judiciário não notifica ao Banco Central comunicando a quantidade de processos com determinados bancos e dizem assim, ó, Banco Central, tome uma providência. Alguma coisa errada está acontecendo. Feito. Ué, tem que se combater, o problema é na origem do dano. E não no final, quando está se buscando fazer justiça e retirar a ilegalidade do que está acontecendo de forma indevida. Pois é, pessoal. Infelizmente, depois de esta conversa aqui super instigante, a gente viu aí a necessidade do Estado ter uma preocupação maior com o cidadão, né? Criar meios de proteção e viabilizar o acesso à justiça que todos nós temos sofrido como advogados. Mas, infelizmente, chegamos ao final desse programa, mas teremos outras oportunidades. Eu acho que o nosso convidado especial aqui de hoje, eu vim em sua homenagem, viu, doutor Caio? Com uma gravata dourada. Muito bem. Porque o doutor Caio é um convidado de ouro. Eu disse, não, eu vou botar minha gravata dourada. Mas foi uma satisfação, viu, doutor Caio? Cuidado com a piada do povo, esse negócio de convidado de ouro. Ah, é? Olha, a atuação que tem tido a OAB Nacional, é invejável, viu, gente? a seccional do Maranhão, fortemente em nome do presidente. Nós somos destaque em âmbito nacional. Graças a Deus. É da gente bater palma, né, e honrar o que tem sido feito. Sem dúvida. Eu vejo o Dr. Caio nas redes sociais e até mesmo dentro da OAB o trabalho incansável que tem. E aqui nos bastidores eu estava falando assim, Dr. Geraldo, Dr. Caio é imparável. Né? Dentro da minha equipe lá, eu falo assim, ó, é que nem bicicleta. Se você tá andando e se parar cai. É isso aí. Né? Então, parabenizo aqui, agradeço
Agradeço mais uma vez a ter vindo, aceitado o nosso convite de participar aqui. Tá brindando aqui aos nossos podpreves. E antes de tudo, Dr. Geraldo, eu não esqueço. Eu quero pedir para vocês que estão aí nos vendo, através do YouTube, do Spotify, da Amazon Music, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, porque o próximo episódio já tá vindo aí, tá? Também seguir a gente nas redes sociais, no @Café Previdenciário SLZ, no Instagram, seguir Dr. Geraldo Silva.adv, o Dr. Osmar Nery JR e também o Dr. Caio Saraiva.adv. Então sigam lá, quem ainda não segue, acompanha o Dr. Caio, vê a batalha dele incessante com a causa da OAB, com a causa da população, tá? Vamos mandar mensagem para ele? Osmar, você que está há mais tempo na advocacia, e aí eu fico muito feliz em ver esse seu destaque, porque é importante que o jovem advogado tenha conhecimento hoje de que ele vive um outro momento na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão. Eu respeito todos os ex-presidentes, Geraldo. Eu acho que você se dedicar à Ordem dos Advogados é algo de extrema relevância para a advocacia e para a sociedade. Todos os presidentes que passaram cumpriram excelentemente o seu papel e o seu dever como presidente da ordem. Mas hoje o advogado, eu tenho muito orgulho de dizer que ele tem uma ordem mais acessível, ele tem uma ordem que não tem receio de tratar dos temas de relevância da advocacia, de defender a profissão. Como nós dissemos aqui ainda agora, às vezes as pessoas têm receio de dizer o óbvio, mas o óbvio, por mais que doa, precisa ser dito em alguns momentos. Então, a realidade ela precisa ser trazida à tona. Ele tem hoje uma realidade de uma ordem que entrega capacitação para a advocacia, aqui e em todas as nossas 20 subseções no estado do Maranhão. Ele tem uma ordem que entrega mentorias para a jovem advocacia, que entrega pós-graduação gratuita, que entrega assistência por meio da Caixa de Assistência dos Advogados. Então nós temos uma ordem hoje que efetivamente trabalha pela advocacia. E o jovem precisa ter percepção dessa realidade, porque é uma realidade que outrora não era tão ativa e tão fortalecida como é agora. E eu até trago aqui, doutor Geraldo, tive a notícia ontem que a OAB vai lançar um curso em parceria com o IMADEC de um MBA de IA, de inteligência artificial, não é isso, doutor Caio? Está disponível no site do IMADEC um desconto de 40% para o advogado inscrito na OAB do Maranhão. Então, o MBA em inteligência artificial já está disponível a parceria e eu já aproveito para convidá-los para no dia 30 de junho participar do nosso encontro da Comissão da Jovem Advocacia, que será realizado com o Dr. Mariano, que é especialista em inteligência artificial, lá na sede da OAB Maranhão, às 19 horas, e será mais um momento de levar esse desconto especial para a jovem advocacia maranhense, para os advogados e advogadas, em parceria com o IMADEC. Considerando também, Osmar, que a inteligência artificial é algo que nós enfrentaremos, vivemos essa realidade. Nós lançaremos também curso na OAB do Maranhão sobre inteligência artificial e eu vou lançar algo especial. Eu vou lançar uma turma 50+, ou seja, é aquela turma para pessoa com mais de 50 anos, porque já tem um pouco mais de dificuldade de lidar com tecnologia, com computador, mas eu quero que pelo menos 50% dessa turma seja 60+. Ou seja, eu quero que o advogado veterano consiga usar a inteligência artificial na sua atividade profissional e assim ter uma atualização e um cuidado especial da OAB do Maranhão. Que legal. Lembrando também do nosso congresso, que está chegando aí, Primeiro pessoal. Encontro de prática previdenciária. Da advocacia previdenciária na ilha, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho. Tem um desconto especial aí de diversos advogados e também da OAB. Isso, que deu um desconto para este congresso, que tem grandes nomes do cenário nacional da advocacia previdenciária, do direito previdenciário. Então, a OAB também concedeu um desconto de 30%. Isso. Inscreva-se, pois as vagas são limitadas. Entre lá no site. Já está acabando o segundo lote. Exatamente. E nós já até o final do segundo lote esse desconto. E nós já estamos no mês já. Estou ansioso por esse congresso. Tá? Uma das organizadoras, a doutora Noemi, ela esteve aqui presente conosco também. Foi uma das nossas convidadas, falando também do congresso. E eu estou na expectativa altíssima, doutor Geraldo, para participar desse congresso, tá? Porque vai ser maravilhoso. E você, colega advogado, estudante, não deixe de participar. Se inscreva logo, porque vai aumentar e também vai acabar. Utilize os cupons de descontos por aí. Queridos podpreves,
É com grande satisfação que a gente se despede aqui. Até a próxima. Vamos depois trazer o Dr. Caio de novo para cá para o nosso café, porque a gente gostou demais de conversar com ele. Sua presença vai ser cada vez mais aqui importante, porque a gente tem essa proximidade. O nosso presidente, ele é acessível, pessoal. Obrigado, amigo. Presidente, deixe uma mensagem aí para os nossos ouvintes de finalização, desejando aí para eles, né? Suas últimas considerações. Suas considerações. Eu agradeço de forma muito especial, Geraldo, Osmar, a oportunidade de poder dialogarmos aqui sobre a advocacia maranhense, sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente sobre a advocacia previdenciária, que é o cerne aqui do nosso podcast previdenciário SLZ. Parabenizá-los pelo podcast e pelo destaque que ele tem, né, e por entregar conteúdo de relevância para a advocacia em todo o ambiente nacional. Eu só tenho ouvido boas referências sobre o podcast previdenciário SLZ. Aceito o convite de voltar numa próxima oportunidade. Sim. E poderíamos, inclusive, tratar sobre um tema que eu sou apaixonado também, que é comunicação e oratória para a advocacia. Maravilha! Né? Considerando que é um tema fundamental para os advogados, ter uma boa comunicação, um bom network, saber se expressar bem, fazer uma boa sustentação oral, fazer bom uso da palavra e da oratória. Então, quero aqui parabenizar cada advogado e advogada do Estado do Maranhão pela luta diária na busca por fazer justiça e colocar o AB do Maranhão sempre à disposição da advocacia maranhense. Valeu, turma! Obrigado, Forte abraço a todos! Até mais! Até o próximo episódio, pessoal!